prazer, a alegria de ter o professor Arthur Palu Filho, que já foi presidente da academia, é o fundador, um dos fundadores, a Leni também é fundadora da academia no ano de 2000, mês de julho, foi isso? De 2000, a Red Dyer, que foi o primeiro presidente. E o professor Palu é um especialista na língua portuguesa e ele gosta das coisas assim de forma muito rigorosas e por isso, que hora que é agora? 10 e 15, já está atrasando. Ele vai falar de um personagem muito importante, vou deixar para ele. Ele é professor de português, foi professor na FECEA, foi professor do Estado, foi oficial de justiça, não é? Teve um irmão padre chamado Lauro Palu, que foi meu professor, né? Com muita honra. E então, é um cidadão que dispensa apresentações, os senhores e as senhoras verão a qualidade da fala dele, ok? Sinta-se à vontade, professor, a casa é sua agora. Estou me sentindo da Câmara Municipal, não tem nada a ver, mas o prefeito falou que pode usar, que isso aqui é do povo. Por favor, então, ele pede que a mesa seja saída e que vocês então fiquem para lá para poderem falar de frente. Ok? Obrigado a vocês pela mesa. Está daqui para dali. Muito bem, pessoal. Bom dia para todo mundo. Eu acho que é suficiente um pouco, não sem, não tem problema, né? Apenas me apresentando, eu me chamo Arthur Palu Filho, professor por 56 anos, até o final do ano passado, e deixei de ser professor apenas para usufruir um pouquinho mais dos meus 80 anos agora e poder ainda fazer algumas coisas para mim, que senão já logo não é na tela. Tá? Então a gente tem que aproveitar essa idade para poder fazer alguma coisa pela gente. Eu gostaria de agradecer em nome da academia, nosso presidente já o fez, mas agradecer a presença do senhor prefeito e em nome dele eu cumprimento a todos que estão aqui presentes, porque todos nós já nos apresentamos, então ao cumprimentar o senhor prefeito Washington, cumprimentamos a todos e agradecemos a todos por suas presenças então. E pessoal, nós vamos então falar alguma coisa a respeito do Pequeno Príncipe. Eu gostaria de fazer apenas uma pergunta. Quem dos senhores já leu o livro Pequeno Príncipe? Olha, é muito bom que uma boa parte já tenha lido, porque se torna mais fácil entender daquilo que a gente vai falar, se a pessoa já tiver uma ideia do que é que vai ser falado. Então, esse livro Pequeno Príncipe, quando ele foi escrito como se fosse uma história para crianças. Mas, na verdade, eu conheço poucos livros nesse mundo que têm uma profundidade maior do que o Pequeno Príncipe para qualquer adulto, e nós vamos ver sempre que qualquer filósofo, qualquer teólogo, sempre está citando a figura do Pequeno Príncipe pelos exemplos que ele deu. Então vejam bem, ele é uma grande poesia, uma grande filosofia para qualquer nível de adulto, por mais intelectual que seja. Aparentemente é uma história para criança. E uma criança lendo vai ficar maravilhada com a história que foi escrita para uma criança. Só que a criança não atinge certos níveis que nós os adultos atingimos. O meu Pequeno Príncipe, que entrou na minha vida, foi este aqui, exatamente este aqui, 1972, que é a edição dele. E entre todas as edições, eu gosto muito da edição da editora Agir, cujo tradutor é Dom Marcos Barbosa, bispo. No meu entender, a melhor tradução que existe é de Dom Marcos Barbosa. Então, este é o meu número 1. Número 1. Depois vai ter mais alguns que nós vamos comentar até o
Esse livro, pessoal, vocês poderão achar que é uma brincadeira do governo, não é. A gente pensa, já li umas 30 vezes. Não, eu não li umas 30 vezes. Eu já li mais de 30 vezes esse livro. Inclusive, ontem de manhã, eu terminei de ler mais uma vez, comecei anteontem, terminei ontem, para poder ter um assunto bem fresco na cabeça, para poder comentar com cada um de todos os presentes aqui. E esse livro, pessoal, para vocês terem uma ideia do quanto eu gosto desse livro, eu tenho uma pequena coleção desse livro. Aqui, em cima dessa mesa, nós temos O Pequeno Príncipe em apenas 32 línguas ou dialetos ou versões de uma mesma língua em países diferentes. Não, depois eu vou deixar cada um aqui, você fica à vontade e ver aqui cada um, bem à vontade, tá bom? Então, pessoal, vejam bem, para entender melhor uma obra, eu quando lecionava na FECE, eu lecionava História do Pensamento Econômico, e eu sempre dizia o seguinte: se a gente quer conhecer uma obra de uma pessoa, a gente precisa também conhecer um pouco da pessoa, porque pela vida da pessoa é mais fácil entender a sua obra. Então, pessoal, eu gostaria de comentar alguma coisa a respeito do autor. O autor se chama Antoine de Saint-Exupéry. É um autor francês. Ele nasceu no dia 29 de junho de 1900, redondíssimo. Ele nasceu em Lyon, na França. Ele era o terceiro de 5 filhos de um casal de condes. E os seus interesses maiores na sua vida eram os aviões. Ele começou ainda na adolescência, e não nos esqueçamos que o avião foi criado por Santos Dumont por volta de 1905, 1906. Então a adolescência dele seria por volta de 1915, 1920, quando ele teria no máximo 10 anos de criação do avião. Para ter uma ideia, para a gente se localizar como é que vai funcionar a coisa na cabeça dele. O seu nome artístico, como ele é conhecido nas obras, é Antoine de Saint-Exupéry. Mas o seu nome completo seria Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry. Ou, se nós quisermos colocar o título de nobreza de Monde, Antoine Jean-Baptiste Marie Roger Foscolombe de Saint-Exupéry. Então, este é o autor que nós vamos falar alguma coisa sobre. Olha quais eram as ocupações dessa pessoa. Ele era um escritor, era um ilustrador e era um piloto. Escritor, porque escreveu, além deste, alguns outros livros. Ilustrador, porque ele é o próprio ilustrador das figuras que tem no livro. Então nós vamos ver que as figuras são ilustrações do próprio Antoine de Saint-Exupéry. Ele é o ilustrador do seu livro. Muito bem. Ele recebeu vários prêmios como literato, como escritor, mas talvez o grande prêmio dele foi da Academia Francesa de Letras e também pela sua obra, que é a sua obra máxima, entre todos que ele escreveu, que seria O Pequeno Príncipe, ou, no francês, Le Petit Prince. Esse aqui seria a obra original dele, Le Petit Prince. Muito bem. Ele era interessado em mecânica. E de 1909 a 1917, ele estudou na Suíça, na França e na Suíça. Em 1921, com 21 anos, ele inicia seu serviço militar no 2º Regimento de Aviação, na França. Em 1923, ele sofreu o seu primeiro acidente aéreo, durante um voo de lazer. Em 1926, ele é admitido na Sociedade das Linhas Aerocostales e em 1927 ele ficou responsável pelo correio aéreo entre Toulouse, na França, e Casablanca, no Marrocos. E aí entra a figura do deserto na vida dele, porque o livro vai acontecer tudo baseado no deserto. E também em Dakar, no Senegal. Ele voou constantemente sobre o deserto do Saara. Muito bem. Em 1929, ele mudou-se para a Argentina. Lá da Europa, ele veio para a Argentina, onde ele trabalhou como gerente daquela companhia aeropostal.
Em 1931, ele se casa com uma cidadã salvadorenha e foi morar em Casablanca, no Marrocos. Sempre vinculado à aviação e vinculado à deserto. Em 1932, ele se desligou da empresa Aeropostale e voltou a viver na França. Ainda em 1932, ele foi contratado como piloto de teste de hidroaviões, aqueles aviões que pousam e levantam na água. Abandonou esse trabalho quando, em 1933, sofreu mais um acidente aéreo quase fatal. Esse foi o segundo. Na década de 30, ele trabalhou como piloto de provas e como repórter. Em 1935, para ganhar o prêmio, ele tentou bater um recorde de voo entre Paris, na Europa, e Saigon, lá no Vietnã, lá do outro lado do mundo. Contudo, o seu avião caiu no deserto. Terceiro acidente que ele sofre com aviões. E vejam bem, era casca grossa, porque com 3 acidentes não morreu. Em 1938, ele sofre mais um acidente grave na Guatemala. E esse é o quarto acidente aéreo. Ele tornou-se piloto de guerra, mas foi dispensado em 1940. No mesmo ano, com a invasão dos nazistas na França, ele fugiu para os Estados Unidos, onde ele passou quase 25 meses morando nos Estados Unidos. Incentivado por editores americanos, que viam a sua habilidade como desenhista amador, ele começou a fazer uma obra para crianças. Até ali, seus livros falavam da sua paixão profissional pela aviação. Em 1942, ele voltou à França, nos Estados Unidos, e solicitou a reintegração nas forças de guerra. E depois de experimentar grande sucesso como escritor, foi no dia 31 de julho de 1934 que ele partiu de uma base aérea na Córcega e não retornou mais, caindo no mar Mediterrâneo. E esta foi a sua quinta e última. 44. Não, 1944, desculpa. 44. Muito bem. Existem 3 hipóteses para a morte do Saint-Exupéry. Oficialmente ninguém pode dizer é esta ou é aquela. A primeira hipótese é que ele tenha sofrido uma queda acidental. Certo? Houve um acidente, uma pane qualquer no motor, caiu, morreu. Uma avaria. A segunda hipótese, como era durante a guerra, a hipótese é que ele tenha sido abatido por algum avião de forças inimigas. E a terceira hipótese, que de certa forma é a que é o mais comum, e depois eu vou dizer o porquê, é que ele tenha se suicidado. Apesar de ser este expoente, me parece que tudo indica que havia alguma coisa na cabeça dele nesse sentido. Em 1988, agora esses dias atrás, não, 98, desculpe, um pescador encontrou uma pulseira prateada com o nome dele e da sua esposa. Em 1998, ele morreu em 44. Em 98, encontrou essa pulseira.